Um lobisomem rei descobriu que uma ômega viúva escondia segredos capazes de destruir seu reino. Ela foi marcada como maldição. Ele jurou protegê-la. E o passado dela revelou uma conspiração que ninguém esperava. Prepare-se, essa história vai mexer com seu coração. Se você gosta de histórias que tocam a alma, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo emocionante. No reino de Valdir, onde a hierarquia decide até quem tem direito ao silêncio, Eärwen aprendeu cedo que algumas pessoas nasciam com nome e outras apenas com função. Ela era das segundas. A orfandade não lhe tirou apenas o abrigo. Tirou-lhe o direito de ser vista como alguém que pudesse pertencer. Cresceu entre celeiros e corredores estreitos, sempre com as mãos ocupadas e a voz guardada, porque qualquer atenção era perigosa quando se era ômega sem família. Ainda assim, Eärwen não se tornou amarga. Gentil por escolha e não por fraqueza, tinha a resiliência de quem já perdera demais para desperdiçar o que restava em revolta vazia. O casamento veio quando ela tinha idade suficiente para ser usada como peça. Um nobre menor, Lord Cailan, precisava de uma esposa barata para cumprir uma exigência de herança, e a corte achou útil unir uma serva invisível a um homem que, apesar do título, era tratado como descartável pelos grandes senhores. Não houve romance, nem promessa real. O que houve foi um acordo frio em que Eärwen ganhava um sobrenome e Cailan ganhava respeitabilidade. Ela entrou naquela casa como quem entra em uma jaula com porta dourada. Menos fome, mais vigilância. Cailan, porém, não era um monstro. Era um homem cercado por gente maior. Ambicioso o bastante para se meter em assuntos perigosos e honrado o suficiente para não esmagar quem estava abaixo dele. Em noites raras, Eärwen o via inquieto, anotando nomes, ouvindo murmúrios e guardando papéis como se soubesse que não viveria o bastante para usá-los. Quando ele morreu, a corte declarou acidente e fechou as portas. A morte dele não trouxe luto público. Trouxe alívio para quem temia o que ele poderia revelar. Para Eärwen, trouxe a ruína completa. A versão oficial a pintou como viúva maldita, e a superstição encontrou abrigo nas leis antigas. Uma viúva ômega não podia reivindicar bens, não podia permanecer em terras nobres sem autorização, não podia sequer falar diante do conselho. Sua existência deveria ser útil e silenciosa. A casa de Cailan foi esvaziada em poucos dias. Guardas levaram livros, baús e documentos. Eärwen foi devolvida ao castelo como serva comum, com o aviso não dito de que, se falasse demais, sumiria como ele. Ela se adaptou porque precisava viver. Passou a trabalhar em tarefas que a mantinham fora do olhar dos nobres. Estábulos, depósitos, corredores de serviço. Foi ali que seu talento a salvou. Valdir mantinha uma guarda animal lendária. Lobos gigantes que patrulhavam muralhas e pátios. Criaturas treinadas para reconhecer ameaça no cheiro do medo e na hesitação da mentira. Muitos servos os temiam, e os lobos, por sua vez, não aceitavam mãos trêmulas. Eärwen, ao contrário, aproximava-se com paciência e firmeza. Não era magia exuberante, era compreensão de ritmo, postura, respeito. Ela observava o movimento das orelhas, a tensão do lombo, o modo como cada animal exigia limites claros. Descobriu com o tempo que sua presença acalmava o grupo, como se os lobos vissem nela algo familiar, um tipo de verdade que não se disfarçava. Isso não a tornou importante, apenas útil. Eärwen sabia que utilidade era uma forma de proteção frágil. Bastava alguém mais poderoso decidir que ela valia menos do que o risco de deixá-la respirar. O rei Aedran, por sua vez, era a própria medida do poder. Imortal, um Lycan cuja vida se estendia por séculos, governava Valdir com honra rígida e distância calculada. O trono não o fizera amado. Fizera-o necessário. Aedran carregava uma ferida antiga que nem a longevidade curava. Havia décadas. Em uma crise de sucessão, perdera alguém que jurara proteger, e desde então tratava o próprio coração como território inimigo. Seu lobo interior era força e ameaça ao mesmo tempo.
Em tempos de paz, Aedran controlava o instinto. Em tempos de intriga, sentia-o rosnar por baixo da pele, exigindo sangue e certeza. Aedran temia aquilo não por covardia, mas porque sabia que um rei que perde o controle, perde o reino. A rotina de Eärwen e a solidão de Aedran teriam permanecido paralelas se não fosse o incidente no pátio, numa manhã em que o castelo estava cheio de visitantes e mensageiros. Um grupo de lobos da guarda reagiu de forma anormal ao cheiro trazido por uma carruagem recém-chegada. Não era apenas agitação, era fúria. Servos correram. Cavaleiros puxaram espadas e a multidão se comprimiu em pânico. Os treinadores reais tentaram impor comandos, mas os lobos ignoraram, como se a ameaça fosse absoluta. Aedran desceu ao pátio por dever, não por espetáculo, e sua presença fez homens se ajoelharem, mas não conteve os animais. Eärwen estava ali porque o trabalho dela era limpar e organizar as áreas por onde os lobos passavam. Ela viu, antes de todos, o que os outros não viram. A carruagem trazia no assoalho um tecido impregnado de ervas de caça, as mesmas usadas para excitar predadores em rituais antigos. Alguém havia provocado os lobos deliberadamente. Quando o primeiro animal avançou, Eärwen não correu. Aproximou-se com o corpo firme, desviando o olhar direto, gesto de respeito entre predadores. E usou o comando que aprendera observando os treinadores, adaptado ao ritmo daquele líder específico. Os lobos hesitaram. Ela tocou o focinho do maior, o enorme Skull, e conduziu-o para trás passo a passo, fazendo o resto segui-lo, como se a ordem tivesse vindo de um alfa. O pátio silenciou, e o silêncio virou choque quando todos perceberam que uma viúva ômega fizera o que homens armados e treinadores não conseguiram. Aedran viu com precisão cruel. Viu que os lobos a reconheciam, e viu também o medo nos olhos de alguns conselheiros que haviam descido para presenciar a chegada dos mensageiros. Aquilo não era apenas uma cena curiosa, era uma fissura na máscara do castelo. As regras de Valdir exigiam investigação quando a segurança do rei era tocada. Aedran abriu inquérito não por gentileza, mas porque não podia permitir que alguém manipulara sua guarda animal dentro de seus muros. Mandou seu capitão de confiança, Sir Garrick, reunir relatos. Convocou a governanta Maelis, mulher prática que conhecia todos os cantos e todos os segredos domésticos do castelo, e ordenou que Eärwen fosse mantida viva e sob proteção discreta, o que em si já era uma mudança perigosa, uma serva marcada passando a ser assunto do rei. Eärwen, ao ser levada aos aposentos de serviço sob guarda, entendeu o risco. Se fosse culpada, morreria. Se fosse inocente, poderia morrer do mesmo jeito, porque inocência não protegia quem ameaçava privilégios. Ela não implorou, não fez cena. Entregou apenas o que sabia, o cheiro estranho, o tecido, a forma como Skull reagira. Sua motivação não era ganhar favor. Era impedir que os lobos fossem punidos por algo que não tinham provocado. A investigação encontrou a primeira camada de mentira rapidamente. Sir Garrick descobriu que a carruagem dos mensageiros fora revisada por soldados do conselho, não pelos guardas do rei, algo incomum. O responsável era Lord Severin, conselheiro influente, famoso por proteger tradições. Severin alegou necessidade de rapidez. Aedran não aceitou a explicação sem provas e exigiu acesso aos registros de entrada do castelo, guardados nos arquivos antigos, onde quase ninguém entrava além de escribas. Foi ali que a vida de Eärwen virou de vez. Maelis, ao saber o nome completo dela, lembrou-se de uma caixa marcada com o brasão de Caelan que fora esquecida por estar lacrada com selo antigo. A governanta não a entregara antes por medo. Quem tocasse nas coisas de Caelan poderia ser acusado de roubo ou traição. Agora, com o rei exigindo rastros, ela trouxe a caixa, justificando que o selo indicava a propriedade do conselho e que talvez houvesse registros esquecidos. Aedran mandou abrir diante dele. Dentro havia documentos que não deveriam ter sobrevivido. Cartas de Caelan, cópias de registros de tributos, mapas de rotas e, sobretudo, uma lista de nomes ligados a reuniões secretas.
A caligrafia de Cailan descrevia suspeitas de um golpe político, planejado para enfraquecer a autoridade real por dentro, usando leis e o conselho como armas. Entre os nomes estava Severin, e também Lady Isandra, nobre de sangue antigo que sonhava em controlar o trono por meio de alianças e casamentos. As cartas explicavam por que Cailan morrera. Ele se aproximara demais da verdade. E explicavam por que Éowyn fora silenciada. Por ser a pessoa mais fácil de culpar, uma ômega sem proteção, e por ter estado perto o bastante para talvez ouvir o que não deveria. Aedran sentiu o peso do choque, como se alguém tivesse puxado o chão. O passado da ômega viúva não era apenas triste, era político, perigoso e conectado a uma ameaça real ao reino. Ele entendeu com frieza que a corte não a desprezava apenas por superstição. A desprezava porque o silêncio dela era conveniente. E naquele instante, mudar tudo deixou de ser escolha moral e virou necessidade de governo. Severin e Isandra perceberam que a caixa fora aberta antes mesmo de serem confrontados. Eles tinham espiões entre escribas e servos, e Valdir sempre fora um lugar onde informação era moeda. A estratégia deles foi simples e concreta. Eliminar Éowyn e desacreditar o rei, fazendo parecer que Aedran estava enfeitiçado por uma viúva ômega, tornando-o instável aos olhos do conselho. Não era fantasia, era política. Se o rei parecesse fraco, as casas nobres ganhariam força para limitar seus decretos. As tentativas de apagá-la começaram com métodos plausíveis e cruéis. Éowyn foi transferida para uma ala isolada, por segurança, o que facilitava acidentes. Uma noite, derrubaram uma lamparina no corredor externo para iniciar incêndio pequeno, suficiente para forçar evacuação e criar confusão. Maelis, desconfiada, já havia mudado as rotinas e mantinha servas leais vigiando. Sir Garrick colocou guardas onde ninguém esperaria, e Skull passou a rondar o entorno como se soubesse. O plano falhou, mas deixou claro que a ameaça não era abstrata. Enquanto isso, Aedran enfrentava sua própria batalha interna. Proteger Éowyn significava desafiar tradições que sustentavam a estabilidade da corte, e o rei temia o caos tanto quanto temia o próprio lobo. Ainda assim, ele não a tratou como símbolo, tratou como pessoa. Permitiu que ela voltasse aos estábulos durante o dia, sob escolta discreta, porque ali ela se sentia útil e menos encurralada. Esse gesto de cuidado não era romance súbito. Era estratégia de sobrevivência emocional. Éowyn, ao perceber que o rei não a usava como ferramenta, começou a acreditar que talvez pudesse existir sem se encolher. Foi durante uma dessas tardes, quando ela organizava os equipamentos de treinamento, que Aedran desceu aos estábulos não por dever oficial, mas porque precisava entender quem era aquela mulher que os lobos respeitavam mais do que a nobres armados. Ele a encontrou ajoelhada ao lado de Skull, examinando uma ferida antiga na pata do animal. Não havia medo nela, apenas concentração. Aedran observou em silêncio por um momento, notando a firmeza das mãos dela, a postura ereta mesmo estando no chão, a forma como o lobo gigante se entregava aos cuidados dela como se fosse filhote. Ele confia em você. A voz de Aedran rompeu o silêncio, grave e direta. Éowyn ergueu os olhos, e pela primeira vez desde o incidente no pátio, encarou o rei sem abaixar a cabeça imediatamente. Porque nunca menti para ele, majestade. A resposta era simples, mas carregava um peso que Aedran compreendeu de imediato. Em um castelo onde mentiras eram moeda de troca, onde conspirações cresciam nas sombras e onde até a lealdade tinha preço, a verdade se tornara algo raro. E aquela ômega viúva, marcada como maldição, oferecia aos animais o que a corte inteira negava uns aos outros, honestidade sem disfarces. Você tem medo de mim? Aedran perguntou. E não era curiosidade vazia. Ele precisava saber se a firmeza dela era apenas fachada, se por baixo ainda havia o terror que todos sentiam diante de um Lycan imortal. Éowyn considerou a pergunta com seriedade, sem pressa. Tenho respeito. Medo eu guardo para quem mente dizendo proteger.
Aedran sentiu algo mudar dentro dele, como se uma engrenagem emperrada finalmente girasse. Aquela mulher não o adulava, não fingia devoção. Ela o media com a mesma régua que usava para todos, coerência entre palavra e ação. E naquele momento, o rei percebeu que fazia muito tempo desde que alguém o tratara como homem passível de falha, e não como força divina acima do julgamento. O segundo choque veio de onde Aedran menos esperava. Uma profecia esquecida, enterrada nos registros do templo antigo. O sumo sacerdote Idris, homem de fé cautelosa e leal ao reino, foi chamado porque os documentos de Cailan mencionavam rituais e datas. Idris, ao cruzar os nomes e os sinais, encontrou um trecho velho sobre um rei cuja fera interior se tornaria ameaça caso a verdade do reino fosse mantida à força. A passagem falava de uma ômega quebrada pelo mundo, não como vítima passiva, mas como alguém capaz de sustentar a ponte entre instinto e lei. Não havia feitiço fácil. Havia uma interpretação dura. Aedran só manteria o controle se aceitasse corrigir a injustiça que alimentava o ódio silencioso em seu povo e em si mesmo. Aedran não se tornou devoto de súbito. Ele se tornou atento. Percebeu que o lobo interior rugia mais forte sempre que ele tolerava a hipocrisia da corte. E percebeu que, quando Eärwen estava próxima, não por submissão, mas por presença firme, sua mente clareava. Isso o assustou, porque dependência era fraqueza, e fraqueza era convite a golpes. Ainda assim, ele escolheu enfrentar o medo com disciplina, o mesmo tipo de disciplina que via nela. Severin e Isandra, vendo que não conseguiriam um acidente simples, passaram para a pressão pública. Convocaram uma sessão do conselho para questionar por que uma viúva ômega estava sob proteção real e por que arquivos selados haviam sido abertos. O objetivo era colocar Aedran contra a tradição diante de toda a corte e forçá-lo a recuar para preservar a aparência de estabilidade. Aedran compareceu porque um rei que foge perde autoridade. E levou Eärwen não como exibicionismo, mas como prova viva de que o conselho não podia mais decidir destinos no escuro. Eärwen entrou no salão sabendo que cada olhar era lâmina. O obstáculo não era só o perigo físico. Era o peso de anos sendo chamada de mau presságio. A corte queria que ela abaixasse a cabeça e confirmasse a narrativa antiga. Ela quase o fez por instinto, porque sobreviver sempre exigira se diminuir. O que a fez erguer o olhar foi a lembrança de Cailan e do modo como ele, mesmo frágil diante dos poderosos, guardara aqueles papéis. Se ela se calasse, a morte dele seria inútil. Se ela falasse, poderia morrer, mas ao menos morreria inteira. E essa escolha não veio do nada. Veio do acúmulo de proteção real, do apoio silencioso de Mylys, do olhar firme de Garrick e da presença dos lobos, que naquela sessão estavam deitados ao pé da escadaria como aviso. Aedran apresentou os documentos com método, registros de entrada, cartas, datas. Idris confirmou a autenticidade dos selos. Sir Garrick relatou a manipulação das carruagens. Severin tentou negar, alegando falsificação. Isandra tentou mudar o foco, atacando a reputação de Aedwen e reavivando a superstição. Aedran, então, fez o que ninguém esperava de um rei, que sempre preservara tradições para evitar revoltas. Declarou que a lei que condenava viúvas ômegas era instrumento de controle, não de proteção do povo. Não foi bondade, foi cálculo moral e político. Uma lei injusta se tornara arma de conspiradores. A reação foi imediata. Nobres se levantaram indignados, porque perder privilégio dói mais do que perder mentira. Eärwen quase perdeu o chão ao perceber que estava no centro de uma tempestade que nunca quis. Seu medo ameaçou fazê-la recuar, e os conspiradores contavam com isso. Mas então aconteceu aquilo que mudou a percepção do salão. Skjöll, o lobo-líder, aproximou-se dela e deitou a cabeça em seu joelho, gesto raro de reconhecimento público. A guarda animal, símbolo do trono, escolhia uma viúva ômega diante de todos. Não era magia. Era consequência de meses de cuidado, de consistência, de vínculo construído nos estábulos.
E naquele reino, símbolos tinham peso. Com a corte dividida, Severin tentou sua última cartada: acusar Aedran de instabilidade Lycan, insinuando que o rei estava perdendo o controle do próprio instinto, o que justificaria limitar seu poder. A acusação era perigosa porque tocava um medo real do povo. Aedran sentiu o lobo interior se agitar, como se quisesse provar força. Ele poderia reagir com violência e confirmar o rumor. Em vez disso, respirou, manteve a voz firme e fez um anúncio que custou caro. Instaurou um julgamento formal contra Severin e Isandra, com testemunhas, registros e o selo do templo, e declarou que qualquer tentativa de ferir Érwen seria tratada como ataque ao trono. A segurança dela, então, virou assunto nacional. Érwen poderia ter aproveitado a brecha para fugir, como tantos esperavam que uma serva faria, desaparecendo para não ser peça de jogo. Mas ela entendeu algo doloroso. Se fugisse, deixaria a mentira vencer de novo, e conspiradores continuariam a usar outras pessoas invisíveis como escudo. A escolha transformadora dela foi permanecer, não por devoção cega ao rei, mas por recuperar o próprio nome. Decidiu enfrentar a corte com a única força que sempre tivera: a verdade sustentada por disciplina. O julgamento ocorreu com provas e com consequências. Severin e Isandra não foram derrotados por milagre. Foram encurralados porque Cailan previra a necessidade de cópias e porque Maelis preservara a caixa por medo, sim, mas também por senso de responsabilidade. Idris revelou que a profecia fora escondida justamente por conselheiros que temiam perder controle sobre o rei. Sir Garrick apresentou registros de patrulha que mostravam rotas alteradas nas noites próximas à morte de Cailan. E quando confrontados, os conspiradores se traíram tentando atribuir culpa um ao outro, revelando ambição crua. Severin queria um reino governado por conselho. Isandra queria aproximar-se do trono por casamento político e controlar sucessões futuras. Aedran decretou punições severas, mas sem transformar o reino em palco de terror. O objetivo dele era restaurar confiança, não espalhar medo. Exilou os culpados e desmantelou suas redes de influência dentro do castelo, substituindo escribas e guardas comprometidos. Ao mesmo tempo, mudou leis. Aboliu a marca de má sorte sobre viúvas ômegas e instituiu proteção formal para servos que denunciassem abusos, porque entendeu que conspirações cresciam no silêncio imposto aos fracos. Isso, por si, alterou a estrutura social de Valdir e provou ao povo que o rei não estava apenas protegendo uma mulher. Estava corrigindo um mecanismo de opressão que quase derrubara o trono. Érwen pagou um preço. Virou alvo de olhares, boatos, desprezo de algumas casas nobres. Perdeu a simplicidade do anonimato. Ganhou também algo que jamais tivera: escolha. As semanas que se seguiram ao julgamento trouxeram uma tensão diferente ao castelo. Não era mais o medo de conspirações imediatas, mas sim a consciência de que a estrutura do reino havia rachado e precisava ser reconstruída. Aedran mergulhou no trabalho de reforma, mas descobriu algo inesperado. Quanto mais mudava as leis, mais precisava da perspectiva de quem vivera esmagado por elas. Começou a convocar Érwen para reuniões sobre a reorganização da guarda animal e, gradualmente, para discussões mais amplas sobre como os servos eram tratados no castelo. Ela não falava por falar. Cada palavra vinha acompanhada de experiência concreta, de detalhes que os nobres jamais perceberiam porque jamais precisaram sobreviver ao sistema que criaram. Majestade, ela disse em uma dessas reuniões, com Sir Garrick e Maelis presentes, mudou a lei sobre viúvas, mas os guardas ainda olham para mim como se eu pudesse contaminar o ar. Lei escrita não muda coração de quem lucra com medo. Aedran não se ofendeu. Ele esperou que ela continuasse. Precisa de exemplos. Precisa mostrar que servos podem denunciar sem sumir na noite seguinte. Precisa de gente que não tenha medo de perder tudo ao dizer a verdade. Érwen olhou diretamente para o rei. Precisa provar que não foi só sobre mim. E foi isso que Aedran fez. Criou uma estrutura onde servos podiam relatar abusos diretamente a Maelis, que agora respondia ao rei sem intermediários do conselho.
estabeleceu punições públicas para nobres que violassem os direitos dos trabalhadores e, mais importante, começou a nomear pessoas comuns para posições de confiança. Não por caridade, mas por competência. Eirwen foi a primeira. Aedran a nomeou oficialmente como guardiã dos lobos reais, com autoridade para treinar cuidadores e recusar ordens que colocassem os animais em risco. A nomeação gerou protestos imediatos entre algumas casas nobres, mas Aedran não recuou. Ele sabia que cada passo dado com ela era também um passo que abria caminho para outros invisíveis do reino. Foi durante esse período de transformação que algo mais profundo começou a crescer entre eles. Não foi súbito, não foi dramático. Foi construído em conversas tarde da noite, quando Aedran descia aos estábulos não porque precisava, mas porque era o único lugar onde conseguia pensar com clareza. Eirwen estava sempre lá, trabalhando mesmo quando ninguém exigia, porque os lobos precisavam de rotina, e ela não sabia viver sem propósito. Uma noite, depois que ela terminou de medicar uma fêmea prenha, Aedran falou algo que guardava há semanas. "Você me assusta." Eirwen virou-se, surpresa. "Majestade?" "Me assusta porque você me faz questionar tudo." Aedran estava encostado na parede de pedra, com os braços cruzados, e pela primeira vez parecia mais homem do que rei. "Me faz pensar que talvez eu tenha passado séculos governando do jeito errado, que talvez eu tenha preservado um reino podre, só porque temia o caos de mudá-lo." Eirwen secou as mãos no avental e caminhou até ficar a poucos passos dele. "Não foi do jeito errado, foi do jeito que sabia. Agora sabe mais. E se saber mais não for suficiente?" A voz dele tinha uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira antes. "E se eu mudar tudo, e ainda assim fracassar?" "Então fracassa tentando fazer o certo." Eirwen segurou o olhar dele. "É melhor do que viver inteiro fazendo o conveniente." Aedran sentiu o lobo interior se acalmar, como sempre acontecia perto dela. E pela primeira vez, não lutou contra o que sentia. Permitiu-se reconhecer que aquela ômega, marcada pelo mundo como maldição, era a única pessoa que o via como ele era. Falho, imortal, assustado, e ainda assim escolhia ficar. A mudança no comportamento do rei não passou despercebida. A corte começou a sussurrar que Aedran estava diferente, que passava tempo demais com a guardiã dos lobos, que talvez estivesse considerando algo impensável. Os rumores chegaram até Eirwen através de Maelis, que a avisou com gentileza e preocupação. "Estão dizendo que o rei está cortejando você," Maelis disse enquanto organizavam suprimentos. "Alguns nobres estão furiosos, outros estão planejando." Eirwen sentiu o peso das palavras. "Ele não está me cortejando. Apenas conversamos." "Querida," Maelis suspirou. "Reis não apenas conversam com ninguém. Cada palavra dele é política. E se ele está passando tempo com você, é porque decidiu que você vale o risco." Eirwen não sabia o que fazer com essa informação. A ideia de que Aedran pudesse vê-la como algo além de uma aliada na reforma do reino parecia absurda. Ela era uma viúva ômega, marcada, sem linhagem, sem poder. Ele era um rei imortal, um Lycan, cuja existência ultrapassava gerações. O abismo entre eles não era apenas social, era fundamental. Mas então, ela se lembrou das conversas noturnas, do modo como ele ouvia quando ela falava, da forma como o lobo dele se acalmava em sua presença. Lembrou-se da profecia que Idris encontrara, sobre uma ômega quebrada pelo mundo que sustentaria a ponte entre instinto e lei. E entendeu, com um misto de terror e maravilha, que talvez o impossível estivesse acontecendo. Aedran, por sua vez, enfrentava sua própria batalha. Sabia que se declarasse intenções em relação a Eirwen, enfrentaria a resistência massiva da nobreza. Um rei Lycan poderia escolher qualquer consorte, mas havia expectativas. Alguém de linhagem antiga, alguém que trouxesse alianças políticas, alguém que a corte pudesse respeitar sem questionar. Eirwen não era nada disso, e ainda assim, ela era tudo o que ele precisava.
Durante uma reunião particularmente tensa do conselho, onde nobres tentaram forçá-lo a considerar casamentos políticos com casas influentes, Aedran percebeu algo crucial. Ele poderia ter uma rainha que a corte aprovasse e que jamais o entenderia. Ou poderia ter alguém que o via completamente e que transformaria o reino ao seu lado. A escolha, quando veio, foi clara, mas executá-la exigiria coragem de um tipo que nem séculos de vida lhe haviam ensinado. Ele precisava arriscar não apenas sua reputação, mas a estabilidade que passara a vida inteira construindo. Precisava confiar que o reino que estava moldando ao lado de Eirwen seria forte o suficiente para suportar mais uma transformação. Foi Idris quem lhe deu a coragem final. O sumo sacerdote procurou Aedran em seus aposentos privados, trazendo os registros antigos que estudara por semanas. Majestade, Idris começou. Encontrei algo mais na profecia. Aedran fez um gesto para que continuasse. O trecho sobre a Ômega quebrada pelo mundo não termina com a restauração do controle do rei. Termina com uma união. Uma escolha que o rei faz não por dever, mas por reconhecimento. Idris olhou diretamente para Aedran. A profecia fala de um casamento que mudaria a própria natureza do trono. Um casamento. Aedran sentiu o coração acelerar. Sim. Entre o rei e aquela que os lobos reconhecem. Entre o poder e a verdade. Entre o instinto e a disciplina. Idris fechou o livro. A profecia não diz que precisa acontecer. Diz que pode acontecer, se o rei tiver coragem de escolher certo em vez de conveniente. Aedran ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a voz firme de quem tomara uma decisão irrevogável, disse: Convoque o conselho. Tenho um anúncio a fazer. A convocação do conselho gerou especulações imediatas. Alguns nobres esperavam que Aedran finalmente anunciasse um casamento político que acalmaria as tensões com as casas mais poderosas. Outros temiam que ele fosse implementar mais reformas radicais. Ninguém esperava o que realmente aconteceu. Aedran entrou no salão com a presença que apenas séculos de governo podiam forjar. Eirwen não estava ao lado dele. Estava entre os servos que tinham permissão para assistir às sessões públicas, uma mudança que o próprio rei implementara semanas atrás. Mas Aedran sabia exatamente onde ela estava. Podia sentir a presença dela como sempre sentia. Membros do conselho, Aedran começou, e sua voz cortou todas as conversas paralelas. Convoquei esta sessão para anunciar uma decisão que afetará o futuro deste reino. O silêncio foi absoluto. Como sabem, passei os últimos meses implementando reformas que corrigem injustiças antigas. Mudamos leis que permitiam conspirações crescerem nas sombras. Demos voz a quem antes era forçado ao silêncio. Transformamos um reino que governava pelo medo em um reino que governa pela justiça. Alguns nobres se mexeram desconfortavelmente. Eles sabiam que essas mudanças haviam custado poder e privilégios. Mas reforma de leis não é suficiente. Aedran continuou. Preciso de um símbolo que mostre ao povo que essas mudanças não são temporárias, que não podem ser revertidas por conveniência quando eu não estiver mais presente. Preciso de algo que transforme a própria natureza do trono. Foi então que ele olhou diretamente para onde Eirwen estava. Eirwen, aproxime-se. O salão explodiu em murmúrios. Eirwen sentiu todas as pernas fraquejarem, mas forçou-se a caminhar. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando finalmente chegou ao centro do salão, aos pés do trono onde Aedran estava, ela manteve a postura ereta por pura força de vontade. Esta mulher, Aedran disse, e sua voz ecoou com autoridade absoluta, foi marcada como maldição por leis injustas, foi silenciada para proteger conspiradores, foi esmagada por um sistema que protegia os poderosos às custas dos fracos. E ainda assim, quando o reino precisou, quando os lobos da guarda real reagiram a uma ameaça que ninguém mais viu, ela não hesitou. Arriscou a vida para proteger pessoas que a desprezavam. Eirwen manteve os olhos fixos à frente, mal conseguindo respirar. Ela me ensinou que governar não é apenas manter ordem, é garantir que a ordem seja justa,
Ela me mostrou que força verdadeira não vem de séculos de vida, mas de escolher ficar de pé quando tudo te manda ajoelhar. Aedran desceu do trono e ficou ao lado dela. Por isso, na presença deste conselho, e sob testemunho do templo, declaro minha intenção de tomar Eärwen como consorte real. O salão entrou em caos. Nobres se levantaram, gritando protestos. Outros ficaram em choque silencioso. Alguns poucos, muito poucos, começaram a entender a magnitude do que estava acontecendo. Lord Faron, um dos conselheiros mais antigos, levantou a voz acima do tumulto. Majestade, isso é impensável. Ela não tem linhagem, não tem título, não tem... Ela tem o respeito dos lobos reais. Aedran o interrompeu, e sua voz tinha o peso de um alfa que não seria desafiado. Ela tem a confiança das pessoas que mantêm este castelo funcionando. Ela tem a coragem que metade deste conselho perdeu há muito tempo. E mais importante, ela tem minha escolha. Eärwen finalmente virou-se para olhá-lo, e viu nos olhos de Aedran algo que a fez entender. Ele não estava fazendo isso por ela. Estava fazendo isso com ela. Era uma escolha que transformaria ambos, e através deles, o reino inteiro. Majestade, ela sussurrou, apenas para ele ouvir. Tem certeza? O preço... Já paguei preços demais por escolhas convenientes. Aedran respondeu, também em voz baixa. Desta vez, escolho o que é certo. Lady Seraphine, uma nobre que sempre se mantivera neutra nas disputas de poder, levantou-se. E se ela aceitar, majestade? Uma consorte real tem deveres, responsabilidades. Tem que enfrentar esta corte todos os dias. Aedran virou-se para Eärwen, e pela primeira vez desde que entraram no salão, havia uma pergunta real em seus olhos. Ele estava oferecendo, mas não impondo. A escolha teria que ser dela. Eärwen olhou para o salão cheio de nobres, alguns furiosos, outros chocados, poucos esperançosos. Pensou em todos os anos calada, em todas as vezes que abaixara a cabeça para sobreviver. Pensou em Cailan e em como ele morrera tentando fazer o certo. Pensou nos lobos que confiavam nela, em Meleys que a protegia, em Sir Garrick que a respeitava, e pensou em Aedran. Não no rei imortal e temido, mas no homem que descia aos estábulos tarde da noite, porque era o único lugar onde conseguia ser apenas ele mesmo. No Lycan que lutava todos os dias contra o próprio instinto, porque sabia que perder o controle custaria vidas. No governante solitário que estava disposto a arriscar tudo por escolher certo em vez de conveniente. Aceito, ela disse, e sua voz era firme. Não porque sonhei com coroas ou poder. Aceito porque acredito no reino que estamos construindo. E porque escolho ficar ao lado de alguém que tem coragem de mudar mesmo quando dói. O salão explodiu novamente, mas desta vez, Aedran não esperou o silêncio voltar. Ele estendeu a mão para Eärwen, e quando ela a pegou, ele a puxou para ficar ao seu lado no mesmo nível, não abaixo, não atrás. Que fique registrado, Aedran declarou, que em 3 luas haverá um casamento real, e que qualquer um que tentar impedi-lo será considerado traidor do reino. As 3 luas até o casamento foram as mais tensas da história recente de Valdir. A corte se dividiu completamente. Alguns nobres, percebendo que o vento havia mudado de direção, começaram a apoiar publicamente a união. Outros, presos a tradições e privilégios, conspiraram abertamente para impedi-la. E uma terceira facção simplesmente esperou para ver quem venceria, prontos para apoiar o lado vencedor. Eärwen enfrentou obstáculos que jamais imaginara. Precisou aprender protocolo, etiqueta, história do reino. Maleys foi implacável como tutora, mas também protetora. Eles vão procurar qualquer erro para te desacreditar, ela avisou. Então não dê a eles essa satisfação. Mas não foi o protocolo que quase quebrou Eärwen. Foi a campanha silenciosa de humilhação. Nobres esbarravam nela acidentalmente nos corredores. Servos leais aos antigos poderes espalhavam rumores de que ela havia enfeitiçado o rei.
Presentes de casamento chegavam com insultos escondidos, como um espelho quebrado, símbolo de 7 anos de má sorte. Aedran via tudo e sentia o lobo interior rugir exigindo vingança. Mas Airwen o detinha. Se você punir cada um que me desrespeita, ela disse, provará que estou aqui por sua força, não pela minha. Deixe-me enfrentar isso do meu jeito. E ela enfrentou. Quando Lady Morgana fez um comentário cruel sobre servos que se esquecem do lugar, Airwen respondeu com calma. Meu lugar é ao lado de um rei que escolhe justiça. Onde é o seu? Quando Lord Brennan questionou publicamente sua capacidade de produzir herdeiros dignos, ela o encarou e disse: Meus filhos aprenderão que dignidade não vem de sangue, mas de caráter. Uma lição que alguns nunca aprenderam. Cada confronto que ela vencia sem se curvar, cada humilhação que absorvia sem quebrar, fortalecia não apenas sua posição, mas a própria reforma que Aedran implementava. Ela estava provando, dia após dia, que força não era privilégio de nascimento. Sir Garrick, que a princípio havia sido cético sobre a união, tornou-se um de seus maiores defensores. Ela tem mais espinha dorsal que metade dos cavaleiros que treinei, ele admitiu para Aedran. E os homens estão começando a notar. Uma mulher que sobreviveu a tudo que sobreviveu e ainda consegue erguer a cabeça? Isso inspira lealdade verdadeira. Idris, por sua vez, trabalhou com o templo para garantir que o casamento tivesse toda a legitimidade religiosa possível. Ele encontrou precedentes antigos de reis Lycans, que haviam escolhido consortes baseados em vínculo pessoal e não político, e apresentou esses casos ao conselho sempre que alguém questionava a legalidade da união. Mas a ameaça real veio 3 dias antes do casamento. Um grupo de nobres, liderados por Lord Brennan e apoiados secretamente por famílias que perderam poder com as reformas, tentou um golpe final. Planejaram raptar Aedwen e forçar a Aedran a escolher entre o reino e ela. O plano era simples e brutal. Durante uma cerimônia pré-nupcial no templo, quando a segurança estaria focada em Aedran, um grupo de mercenários disfarçados de guardas tentaria levá-la. Se Aedran a seguisse, deixaria o reino vulnerável. Se não a seguisse, pareceria fraco. Mas eles subestimaram 2 coisas: a lealdade que Aerwen havia conquistado entre os servos e a guarda animal. Mylise ouviu sussurros na cozinha e avisou Sir Garrick. Os lobos, especialmente Skull, começaram a se comportar de forma agitada perto de certos guardas, o mesmo tipo de agitação que haviam demonstrado antes do incidente no pátio. Aedran, em vez de cancelar a cerimônia e revelar que sabia do plano, decidiu usá-lo. Deixou que os conspiradores pensassem que teriam sucesso. E quando eles tentaram executar o rapto, encontraram não uma vítima indefesa, mas Aerwen, acompanhada por Skull e mais 5 lobos da guarda, além de Sir Garrick e uma dúzia de seus homens mais leais. A luta foi breve, mas brutal. Os mercenários, percebendo que estavam em desvantagem, tentaram fugir. Alguns foram capturados, outros morreram tentando resistir. E Lord Brennan, confrontado com evidências irrefutáveis de sua traição, tentou alegar que estava protegendo as tradições do reino. Foi Aerwen quem respondeu, na frente de todos os presentes no templo. Tradição que exige traição não merece proteção. Tradição que oprime os fracos não merece respeito. O que você chama de tradição, eu chamo de covardia disfarçada de honra. Aedran, vendo que ela não precisava que ele a defendesse, simplesmente declarou: Lord Brennan, você é exilado. E que fique registrado que foi uma ômega, não um rei, que expôs sua covardia. O dia do casamento amanheceu com neve leve, algo raro em Valdir naquela época do ano. Alguns viram como mau presságio, outros como bênção dos céus. Aerwen, olhando pela janela de seus aposentos enquanto Mylise a ajudava a se vestir, pensou que era simplesmente lindo. O vestido não era de ouro ou pedras preciosas exageradas. Era de tecido branco simples, mas com bordados que contavam uma história. Lobos correndo livres, árvores crescendo de terra rachada,
estrelas guiando viajantes perdidos. Cada símbolo tinha significado, e juntos contavam a jornada de Eärwen de serva invisível à consorte real. "Está com medo?" Maelys perguntou enquanto arrumava o véu. Apavorada, Eärwen admitiu. Mas não do casamento, do que vem depois, de falhar com as pessoas que acreditaram em mim. "Querida", Maelys sorriu gentilmente. "Você já fez a parte difícil. Sobreviveu quando o mundo queria te esmagar. Ergueu-se quando podia ter ficado deitada. Tudo que vem agora é só continuar sendo você mesma." A cerimônia aconteceu no templo principal de Valdir, com todo o reino observando. Nobres ocupavam os primeiros bancos, mas Aedran havia insistido que servos, comerciantes e pessoas comuns também tivessem lugar. Era a primeira vez na história do reino que um evento real era verdadeiramente público. Quando Eärwen caminhou pelo corredor central, não teve um pai para acompanhá-la. Em vez disso, Sir Garrick se ofereceu, e ela aceitou com gratidão. O cavaleiro, que havia dedicado a vida a proteger reis, agora caminhava ao lado de uma ômega que ele passara a considerar mais corajosa que qualquer nobre que conhecera. Aedran a esperava no altar, e quando seus olhos se encontraram, o resto do mundo desapareceu por um momento. Ele não via uma serva se tornando rainha. Via uma mulher que o ensinara a ser melhor, que o desafiara a escolher certo em vez de fácil, que acalmava o lobo interior simplesmente por existir com honestidade absoluta. Eärwen via um homem que poderia ter escolhido qualquer um, mas escolheu ela. Não por fraqueza, mas por força. Não por necessidade, mas por reconhecimento. Via alguém disposto a arriscar um reino por fazer o que era justo. Idris conduziu a cerimônia com solenidade e emoção. Quando chegou o momento dos votos, Aedran falou primeiro. "Eärwen", ele começou, e sua voz ecoou pelo templo. "Você me ensinou que séculos de vida não significam sabedoria se não houver coragem de mudar. Prometo honrar não apenas você, mas tudo que você representa. Verdade sustentada por disciplina, força nascida de adversidade e justiça que não se curva por conveniência." Eärwen sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas manteve a voz firme quando foi sua vez. "Aedran, você me deu algo que o mundo inteiro negou. A escolha de ser inteira. Prometo caminhar ao seu lado não como sombra ou símbolo, mas como parceira. Prometo desafiar quando necessário, apoiar quando crucial e lembrar sempre que governar é servir, não dominar." Quando Idris os declarou casados, o templo explodiu em reações mistas. Alguns celebraram genuinamente, outros aplaudiram por obrigação, e alguns ficaram em silêncio tenso. Mas todos entenderam que algo fundamental havia mudado em Valdir. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer celebração real anterior. Aedran insistiu que fosse aberta ao público, com mesas dispostas nos pátios do castelo onde qualquer um podia comer. Nobres compartilhavam espaço com servos, e embora a atenção fosse palpável no início, algo surpreendente aconteceu. Pessoas começaram a conversar. Eärwen, agora oficialmente consorte real, não ficou confinada à mesa principal. Ela circulou, conversou com servos que a conheciam desde os dias nos estábulos, agradeceu pessoalmente a Maelys e Sir Garrick, e até confrontou alguns nobres que ainda a olhavam com desdém. Quando Lady Seraphine se aproximou com genuína curiosidade, perguntou: "Como você aguenta? A pressão, os olhares, sabendo que metade da corte te odeia?" Eärwen considerou a pergunta com seriedade. "Passei a vida sendo odiada por existir. A diferença agora é que tenho poder para transformar esse ódio em mudança. Cada olhar de desprezo me lembra por que estou aqui, para que outras pessoas não precisem se encolher como eu precisei." Foi essa resposta que começou a virar a opinião de alguns nobres. Eles perceberam que Eärwen não estava ali por ambição pessoal. Estava ali com propósito. E propósito, descobriram, era muito mais perigoso para seus privilégios do que simples ambição. Os primeiros meses do casamento testaram ambos de formas que não esperavam. Aedran descobriu que ter uma consorte que o desafiava intelectualmente era ao mesmo tempo libertador e frustrante.
Eirwen não aceitava decisões sem questionar. Não concordava apenas para manter a paz. Se ela achava que algo estava errado, dizia. E isso forçava a Aedran a justificar cada escolha, a pensar além do que era conveniente. Houve uma discussão particularmente intensa sobre uma proposta de aumentar impostos sobre mercadores para financiar expansão militar. Aedran via como necessário para proteger fronteiras. Eirwen via como punir os mais vulneráveis para bancar políticas que serviam aos nobres. Majestade, ela disse, e ainda usava o título formal em reuniões públicas. Mercadores já pagam a maior parte dos tributos. Nobres têm terras, riqueza acumulada, isenções que datam de séculos. Por que a segurança do reino sempre custa caro aos que já têm pouco? A pergunta calou o conselho. Ninguém tinha resposta que não revelasse hipocrisia. Aedran, em vez de se ofender, considerou o ponto. Você propõe o quê? Que taxemos a nobreza? Proponho que todos paguem proporcional ao que têm. Não é revolução. É justiça básica. Eirwen não recuou. E se a nobreza reclamar, lembre a eles que um reino caído não protege privilégios. A proposta foi modificada. Impostos foram rebalanceados. E embora alguns nobres resmungassem, a maioria entendeu que tempos estavam mudando e que resistir completamente seria contraproducente. Eirwen, por sua vez, enfrentou desafios próprios. Ser consorte significava responsabilidades cerimoniais que ela odiava. Banquetes intermináveis, conversas superficiais, sorrir para pessoas que a desprezavam. Ela queria estar nos estábulos, trabalhando com os lobos, fazendo algo concreto. Foi Aedran quem lhe ensinou a ver aqueles momentos como parte do trabalho. Cada conversa que você tem com alguém que te odeia é uma chance de mudar uma mente, ele explicou. Cada sorriso que você mantém diante do desprezo é uma vitória contra quem esperava te ver quebrada. E ela aprendeu. Lentamente, dolorosamente, mas aprendeu. Descobriu que política era também sobre presença, sobre fazer as pessoas se acostumarem com o impensável até que se tornasse normal. Cada dia que ela existia como consorte real, uma viúva ômega ao lado de um rei imortal, era um dia que reescrevia o que era possível em Valdir. Mas o verdadeiro teste veio quando Eirwen descobriu que estava grávida. A notícia enviou ondas de choque pela corte, mais intensas até que o próprio casamento. Um herdeiro nascido de uma ômega sem linhagem? Impensável, mas acontecendo. As reações foram extremas. Alguns celebraram como sinal de que a união era abençoada. Outros conspiraram abertamente sobre como garantir que a criança nunca chegasse a nascer. E Eirwen, sentindo a vida crescer dentro dela, entendeu que precisaria proteger não apenas a si mesma, mas também o futuro que carregava. Aedran se tornou ainda mais protetor, o que criou tensões. Ele queria mantê-la confinada, segura, longe de qualquer perigo. Ela recusou. Se me escondo agora, ela argumentou. Ensino nossa filha que poder significa medo. Quero que ela cresça sabendo que força é enfrentar o mundo de cabeça erguida. E se algo acontecer com você? A voz de Aedran estava carregada de um medo que séculos de vida não haviam preparado. Se eu te perder? Eirwen tocou o rosto dele, gesto de intimidade rara que eles compartilhavam apenas em privado. Então você continua. Continua as reformas. Continua mudando o reino. Continua provando que escolher certo vale o risco. Mas eu não vou desaparecer. Sobrevivi a coisa demais para morrer de medo agora. E ela manteve a palavra. Continuou suas funções, adaptadas para a gravidez. Continuou treinando cuidadores dos lobos, supervisionando reformas nas condições de trabalho dos servos, participando de reuniões do conselho quando sua presença era estratégica. A gravidez também mudou algo na percepção do povo. Vê-la como mãe futura, vulnerável, mas resiliente, humanizou-a de forma que o título de consorte nunca fizera. Servos começaram a chamá-la de Nossa Senhora, não por obrigação, mas por afeto genuíno. E quando tentativas de ameaçá-la se tornaram conhecidas, foram os próprios servos e comerciantes que se organizaram em vigílias espontâneas,
protegendo não por ordem real, mas por lealdade conquistada. Sir Garrick reforçou a segurança, mas admitiu para Aedran: Majestade, metade da proteção dela vem do povo. Eles a consideram deles, e protegem os seus com ferocidade que nenhum decreto pode comprar. O nascimento, quando finalmente chegou, foi evento nacional. Aerwen entrou em trabalho de parto durante uma tempestade de neve, como se o próprio reino segurasse a respiração. Aedran permaneceu ao lado dela durante todo o processo, algo sem precedentes para um rei. Mas ele recusou sair. Você esteve ao meu lado durante reformas, conspirações, tentativas de assassinato. Ele disse quando ela sugeriu que ele esperasse fora. Não vou abandonar você no momento em que mais precisa de alguém. A dor foi intensa, o trabalho de parto longo. Houve momentos em que Aerwen pensou que não sobreviveria, que talvez o reino finalmente conseguiria o que sempre quis, apagá-la. Mas então ela pensou em Cailan, em Meleys, em Sir Garrick, em todos que acreditaram nela quando o mundo inteiro dizia que ela não valia nada. E ela lutou. Lutou com cada fibra de força que restava. Lutou porque desistir agora seria trair todos que lutaram ao lado dela. E quando o choro do bebê finalmente preencheu o quarto, Aerwen soube que havia vencido a batalha mais importante de todas. A batalha por existir completamente, sem se encolher, sem se desculpar. Era uma menina. Pequena, perfeita, com os olhos de Aedran e a teimosia de Aerwen, já visível na forma como agarrava o dedo da mãe. Eles a chamaram de Lyra, nome antigo que significava canção, porque ela representava a harmonia que eles haviam construído entre mundos que antes pareciam incompatíveis. Quando Aedran segurou a filha pela primeira vez, o temido rei Lycan chorou. Não de tristeza, mas de gratidade avassaladora. Aquela criança, nascida de uma união que a corte inteira dissera ser impossível, era a prova viva de que o reino havia mudado. E continuaria mudando. Lyra cresceu em um reino transformado. As reformas que Aedran e Aerwen implementaram se solidificaram ao longo dos anos. Leis que protegiam servos, conselho balanceado entre nobreza e representantes do povo, sistemas de denúncia que realmente funcionavam. Não foi perfeito. Nunca seria. Mas foi melhor, fundamentalmente melhor do que o reino que Aerwen havia conhecido como Ômega Viúva Invisível. A menina cresceu vendo a mãe trabalhar, não apenas como consorte cerimonial, mas como força real no governo do reino. Viu Aerwen treinar cuidadores, supervisionar expansões da guarda animal, sentar-se em reuniões onde sua voz tinha peso igual ao dos nobres mais antigos. E aprendeu desde cedo que poder não era sobre berço, mas sobre o que você fazia com as escolhas que tinha. Aedran, por sua vez, descobriu que ser pai mudava até um imortal. Ele havia vivido séculos vendo gerações passarem, mantendo distância emocional porque envolvimento trazia dor. Mas com Lyra, escolheu o envolvimento. Escolheu a vulnerabilidade. E descobriu que amar alguém tão completamente, sabendo que poderia perdê-la, não era fraqueza. Era a maior demonstração de força que um imortal podia fazer. Ele ensinou a filha sobre o lobo interior, sobre o instinto que rugia pedindo sangue e a disciplina necessária para governá-lo. Ensinou sobre honra, mas a honra redefinida, não a antiga honra que protegia privilégios, mas a nova honra que exigia justiça mesmo quando custava caro. E Aerwen ensinou sobre resiliência. Ensinou que cair não era falha, mas se recusar a levantar era. Ensinou sobre empatia nascida de sofrimento, sobre usar a própria dor para entender a dos outros. Ensinou que liderar era servir, e servir exigia ver as pessoas invisíveis que o mundo preferia ignorar. Quando Lyra completou 10 anos, algo extraordinário aconteceu. Os lobos da guarda a reconheceram da mesma forma que haviam reconhecido Aerwen. A menina tinha o dom, mas mais que isso, tinha a postura. Skull, agora veterano, deitou a cabeça no colo dela durante uma cerimônia pública, gesto que ele fizera pela primeira vez com Aerwen tantos anos atrás. A corte entendeu a mensagem. A mudança não era temporária. Havia criado raízes. A próxima geração carregaria adiante tudo que Aedran e Aerwen construíram.
e não permitiria retrocesso fácil. Mas nem tudo foi triunfo sem custo. Éowyn envelheceu como humanos fazem, enquanto Aedran permanecia inalterado. A discrepância os assombrava nas horas silenciosas, quando ela via cabelos grisalhos no espelho, e ele continuava exatamente como no dia em que se casaram. "Você vai me esquecer", ela disse uma noite, voz carregada de melancolia que raramente demonstrava. "Nunca", Aedran respondeu com convicção absoluta. "Vou viver séculos além de você, e cada um desses anos será marcado pelo que construímos. Cada lei que permanece, cada pessoa que vive melhor porque você existiu, será minha memória de você." "Não é o suficiente", Éowyn admitiu, vulnerável de forma que poucos a viam. "Eu sei." Aedran a puxou para perto. "Mas é o que temos. E é mais do que eu teria tido se nunca tivesse te conhecido." Eles viveram aquele tempo precioso sabendo que era limitado. Aedran documentou tudo. As reformas, as decisões, os princípios que os guiaram. Queria garantir que, quando Éowyn se fosse, o legado dela permaneceria não apenas em leis, mas em entendimento de por que aquelas leis importavam. Éowyn, por sua vez, preparou Lyra. Não para ser consorte. A menina teria escolhas que a mãe nunca teve, mas para ser força de mudança. "Você vai ver coisas que não são justas", ela ensinou, "e vai ter poder para ignorá-las ou corrigi-las. Escolha sempre corrigir, mesmo quando custar caro." Quando Éowyn finalmente faleceu, aos 73 anos, foi em paz. Aedran estava ao lado dela, como estivera no nascimento de Lyra, como estivera em cada momento importante. Ela morreu sabendo que havia transformado não apenas sua vida, mas um reino inteiro. O luto foi nacional. Servos choraram como se tivessem perdido mãe. Nobres que a odiaram no início reconheceram, envergonhados, que ela havia tornado o reino mais forte. E Lyra, agora adulta e líder por direito próprio, chorou pela mãe, mas também celebrou. Éowyn não morrera invisível, silenciada, esmagada. Morrera como consorte real, como transformadora de reinos, como lenda. Aedran continuou governando por décadas após a morte dela. Cada decisão difícil perguntava a si mesmo: o que Éowyn faria? E a resposta guiava. Ele nunca se casou novamente. Não porque nenhum pudesse substituí-la. Ninguém pode substituir quem te transforma completamente. Mas porque o que ele tinha com ela era completo em si mesmo. Lyra, seguindo os passos da mãe, tornou-se guardiã dos lobos e conselheira principal do pai. Eventualmente, quando decidiu ter própria família, escolheu um parceiro não por linhagem, mas por caráter. E a tradição que Éowyn começou continuou. O trono de Valdir não seria mais sobre sangue puro, mas sobre capacidade de servir com justiça. Gerações depois, quando historiadores escreveram sobre o reino de Valdir, identificaram o casamento de Aedran e Éowyn como ponto de virada. Não porque foi romance de conto de fadas. Não foi. Mas porque foi escolha consciente que reescreveu regras fundamentais. Uma viúva ômega, marcada como maldição, provou que destino não era escrito apenas para os altos. E um rei imortal, que poderia ter governado pela força bruta por mais séculos, escolheu em vez disso governar pela justiça. Juntos, não destruíram tradições, transformaram-nas. Não criaram utopia, criaram possibilidade. E essa possibilidade, essa ideia de que o mundo podia ser diferente se pessoas tivessem coragem de escolher certo, em vez de conveniente, foi o verdadeiro legado. Mais duradouro que qualquer decreto, mais forte que qualquer conspiração, mais profundo que qualquer amor romântico. Éowyn não se tornou rainha porque um rei a salvou. Tornou-se consorte porque salvou a si mesma primeiro, e então ajudou a salvar um reino. E Aedran não mudou Valdir por bondade súbita. Mudou porque uma ômega quebrada pelo mundo o ensinou que governar sem justiça era apenas adiar o colapso. No fim, em um reino onde hierarquia decidia até quem tinha direito ao silêncio,
Uma mulher invisível provou que o futuro podia ser construído por quem, por tempo demais, foi obrigado a calar. E um rei imortal descobriu que a maior força não estava em viver para sempre, mas em escolher transformar o tempo que tinha em algo que valesse cada batalha.